Rapaziada, estamos de volta novamente e vamos aproveitar, né, esse belo início de semana espetacular, essa sexta-feira, né, pra falar e lançar logo de cara, mano, 2 vídeos, né, até então, do Megamonium. Então, rapaziada, aproveitem, né, porque vai ser babado. Já que nesse final de semana provavelmente não vou conseguir trazer vídeos, né, vou lançar logo 2 aqui pra ficar bem marotex. Então, recomendo que vocês vejam o primeiro vídeo, né, que eu falo relacionado aos pacotes e até as novas coisas que chegaram dentro do jogo, tá? Para que vocês, né, tenham aí a noção básica do que comprar caso vocês queiram investir em alguma coisa. Show de bola? Então, não esqueça de deixar seu like, compartilhar se for possível. Se não é inscrito no canal, se inscreva aí para não perder, né, essas pequenas novidades. Bom, eu falei, né, lá no vídeo, mano, relacionado a times, tá? Times que até então estão no meta, beleza? Que é muito assim, retoricamente, em falta de dragões, né? Porque o dragão entrou em ascensão, literalmente o ano do dragão e tudo mais. Sempre vem dragão novos, tá um vídeo sempre dragões constante, porém, como eu sempre digo, cada dragão tem a sua composição perfeita. Show? A menos que aqueles Pokémon que aqueles dragão, como eu falo, né? Que traz uma sinergia para outros dragões. Então você meio que é aquilo. Escolhe, né? Qual caminho quer seguir. Como eu falei sobre o Red Draw ali, que tem até então 3 tipos de dragão. Tem o dragão Fire, que é o Charizard X. Tem o dragão Grama, que é o Sceptile, é o Shiny Mega Sceptile. E tem o dragão Terra, que é o Cynthia Mega Garchomp. Não é o Mega Garchomp da Cynthia, né? Literalmente. Então, assim, basicamente, rapaziada, cada um é um time dragão diferente do outro. Tipo assim, não é porque eles são dragão que você vai pegar os 3 ali e jogar no mesmo time. Porque se você ler as suas habilidades de cada um, você vai ver que cada um funciona na outra tipagem, tá? Nunca no dragão. Eles funcionam na tipagem, né, secundária, que geralmente é, entendeu? Então assim, dos que tem ali, nenhum atualmente é meta total, tá? O Charizard X, ele é utilizado, como eu falei, se você usar o WK, que é um ótimo e excelente tanque, tá? Até então, tem aqui o cara, mano. Deixa eu ver onde é que ele tá. Pronto, o Xinga. Tá em sexto dele. Tá aqui. Esse aqui é um dos times que eu relacionei sobre o Charizard X, que é o Dragão. Aqui ele tá usando o Dragão Fire de Mega Rayquaza. Como eu falei, aqui é um time um pouco mais pay to win, sim. Porque você precisa do Primal Grow, precisa da Rayquaza, precisa do WK. Mas dá pra fazer ele numa versão mais barata, tá? Que aí você usa o Eternatus, como eu falei, no canto do Mega Rayquaza. Vai perder dano? Vai, porque o dano da Rayquaza, mano, nem se compara. Mas o Eternatus, ele vai trazer sobrevivência pro seu dragão. Então, assim, você perde dano para ganhar mais sobrevivência. E se ele trazer sobrevivência pro seu Charizard, naturalmente o Charizard pode causar mais dano, porque ele vai durar mais. Beleza? Então, é uma probabilidade. O Primal Groudon eu já acho essencial nesse time, tá? Eu já joguei sem ele. Tipo assim, eu fiz um time Fire sem ele, literalmente. Sem ele mesmo. Botei, nem lembro quem eu botei, cara, no canto dele. Eu acho que eu usava o Eternatus e a Mega Rayquaza, mano. Não usava o Primal Groudon, tá? Mas assim, a diferença, cara, é muito absurda, tá? Com o Primal Groudon, num time Fire ele fica muito forte, porque ele causa muito mais dano, entendeu? Ele tem muito mais impacto, né? E ele é um tanque, beleza? É um tanque que só certos Pokémon conseguem bater nele, que seria, no caso, time água, tá? Pokémon água arrasa com ele. Isso aí é um fato. O time da baleia, mano, Keldeo, Palkia, entendeu? Mananf, são Pokémons que realmente arrasam com ele. Mas, tirando esse, mano, o resto, tipo, ele consegue lidar muito bem, beleza? Então, o Primal Groudon é aquele Pokémon bem, assim, poucos usam ele porque ele, né, é tipo meio que não chega a ser tipo um meta atualmente, né? Ele é mais um Pokémon forte para fechar a composição, é o que ele é. É um super tampa-buraco, beleza? Porque ele funciona tanto no time Fire como ele pode funcionar no time Terra junto com a Mega Aliança, basicamente. Beleza? Então aqui é uma opção, né, para aqueles que querem usar o Charizard. O Sceptile é porque não tem ninguém aqui, cara. A galera que tá usando deixou de usar ele. Deixa eu ver. O Mito que usava, né? Mas aí o Mito voltou pro time que... O meta, né? Como eu falei, que atualmente tá sendo elétrico, né? Ele voltou. Acho que o que usa é o G3, usando esse aqui, que não é lá a melhor opção pra ele, tá? Mas é um time que ele consegue ter algum desempenho, né? Mas o desempenho bem baixo, beleza? Aqui nesse time aqui do G3, né? Que é um outro youtuber, ele funciona, eu acho que 50%, 60%. Talvez 50% do potencial total dele, tá? Porque aqui é aquilo. Um time dragão, aparentemente, voltado em rocha, né? Pedra. Tem a Mega Dias que o tiro então ali. Aí vem um WK que vai dar proteção pro Sceptile, é por isso que ele, né, não fica tão ruim. E ainda tem o Eternatus. O porém é que ele tem a Mega Rayquaza. Então é aquilo. Se enfrentar um time com muito dano, o Eternatus e o WK, ele salva o primeiro Pokémon dragão que morrer, tá?
Então, assim, nesse time aqui, o que pode morrer primeiro é a Mega Rayquaza, porque, embora ela seja um SS, ela é um SS que não tem uma autoproteção, beleza? Ela não tem proteção. O que ela pode fazer, como eu falo muitas vezes, ela tem que ser rápida. É por isso que ela é um Pokémon para quem gasta muito no jogo, porque você tem que investir nela, assim como o Black, entendeu? Quanto mais rápida ela for, melhor vai ser. Então, assim, para uma Rayquaza funcionar bem, tá? Leve esse Mega Rayquaza. Para mim, é um Pokémon que tem que ser usado no endgame, porque ela fica muito forte com o Z-Move, na minha visão. Sem Z-Move, eu acho ela muito limitada. Mas possa ser que ela funcione, né? Vai depender muito de cada um, entendeu? Tipo assim, se você gasta muito, se você é um cara que tem um investimento muito bom na sua conta, que você sabe que no servidor não tem ninguém que acompanhe você, ela é uma opção, entendeu? É um DPS a mais. Show de bola? E ela com Black, ela faz um estrago. Então assim, o lance dela é como eu falo nos vídeos. Ela ulta, ativa a passiva dela, ulta novamente e sobe pro céu. Ela lá em cima, ela fica imune a dano, tá? Então é a única forma dela sobreviver. Ser rápida, né? Ou seja, tem que ser rápida pra poder sair fora. Bater, sai fora. É o jogo dela, ela bate, sai fora. Bate, sai fora. Entendeu? Com Z-Move ela faz isso até 3 vezes. Sem Z-Move ela faz no máximo 2 vezes e demora, tá? Porque a energia que ela acumula é um pouco mais abaixo. Show de bola? Com o Z-Move ela consegue carregar a energia mais rápido, tá? E ainda mais quando você usa outros dragões. Quanto mais dragão, melhor pra ela, beleza? Aí já é uma composição, né, mais fechadinha. Como aqui, a dele aqui, literalmente, né, contando com ela, são 4 dragões. Então assim, ela consegue, tá? Se ela bater, ela já sobe pro céu, beleza? Caso não aconteça, ela vai morrer, tá? Então, aqui, ele poderia botar, quem se encaixaria muito bem, um Ziggurat, ou então um PG, ou talvez um Eternatus. Ah, mas por que isso? Porque ele tá usando 2 Rocha, tá? Ele tá usando 2 Tyranitar e Diancelei. Então aqui entra num conceito meio misto, tá? Não chega a ser um time totalmente defensivo, mas é um time que tanca, porque ele usa o WK. Então assim, ele aqui já fez um time para aguentar pancada. Mega Diança, Tyranitar, Mega Rayquaza, e para não ter, WK, né? E para não ter a falta de dano, ele usa o Sceptile e a Mega Rayquaza, né? Ou seja, a Rayquaza vai bater, causar dano. A função do Sceptile dele aqui é executar. Tipo assim, bater e matar os Pokémon ali do outro lado, basicamente. E tem ali o Eternatus, que é um outro suporte dragão, né, de quebra, entendeu? Tá? Como eu digo, dá uma sobrevivência para algum dragão ali. Então vai salvar, né? Ou a Rayquaza ou o Sceptile dele. Ou o WK, vai depender de quem vai morrer primeiro. Show de bola? Então é um time até que bem montado. Porém, assim, pro Sceptile aqui, mano, ele fica muito a desejar. Por quê? Porque como eu fiz uma review dele, ele fica forte com time de cura, porque quanto mais ele recebe cura, maior é o dano dele, tá? Ele aumenta o crítico, ele aumenta a cura recebida, ele dá crítico na cura e ele precisa disso, porque quanto mais cura ele recebe, maior o dano ele vai causar, né? Então assim, ele tem uma passiva que eu chamo de torpedo, mas literalmente ele solta um míssil da cauda em alvos com HP baixo. Esse míssil causa um dano bem forte, mas assim, ele causa um dano forte quando ele recebe muita cura, porque quanto mais cura ele recebe, maior é o dano dessa cauda, tá? Então assim, em um time que não tem cura, porque literalmente aqui só tem a Mega Diança, que só cura quando o escudo dela quebra. E é uma cura bem baixa, tá? Não é uma cura lá, nossa senhora, vai curar tudo. Não, é uma cura bem baixa, beleza? Por isso que nesse time ele roda 50%. Ele tem dragões ali que vai fazer ele sobreviver, né? Vai impedir que ele morra rápido, mas... tipo, em termos de dano, já não ajuda em nada, beleza? Mas aí você assim, mas qual time seria se fosse pra usar ele? Teria que botar grama. Provavelmente um Xerneas, provavelmente um Shaymin, entendeu? Em vez do que de uma Rayquaza, né? Da Mega Rayquaza ali, por exemplo, né? Teria que usar um Shaymin talvez, ou se não um Xerneas, pra pelo menos dar uma curazinha pra ele, que não seria ruim, mas seria uma opção. Show de bola? Bom, e basicamente isso, né? O pessoal tá fazendo aqui umas obras aqui por aqui perto, meu irmão, mó barulho. Mas enfim. Então assim, né, tem vários times, a galera tenta fazer o melhor time, né? É o seu critério, o seu gosto e tal. Mas assim, às vezes uma modificação um pouquinho mais específica pode prejudicar muito o time, né? Até então, beleza? Então aqui, vamos lá. Um time básico, como eu já fiz o vídeo, né, do time elétrico, que até então tá em exceção, porque, né, a chegada do Pikachu, quem pegou o Pikachu, pronto, tá feito. Tiver o Mirai do Pikachu, pronto. É só correr atrás do Black, né? Literalmente. Então aqui o básico, né? Um time, como eu falei, muito pay to win. Não é um time que eu recomendo pra free to play. Dá o Black pra mim, mano, pra free to play usar não compensa, tá? Se compensar, cara, só se, tipo assim, você, não quero disputar um ranking muito alto, mas eu quero um time que bata. Então isso aqui vale a pena, tá? Agora assim, o seu foco não é na arena, não é PVP, beleza? Você pode, né, tentar disputar, por quê? Como eu falei, o time tem que ser muito bem upado e tal, porque assim, é um time um pouco frágil, querendo ou não.
tá? Mesmo o Pikachu aqui, não é porque você usa ele que vai, né, fazer um milagre, tá? Ele te dá a possibilidade, ele te dá a possibilidade de bater nos caras. Então, assim, dependendo do time da galera, pode ser um bom time, tá? Não é, como eu digo, a melhor opção porque é um time que precisa de muito investimento, tá? Ele tem que ser muito bem upado. O Black tem que ser o destaque total. Aí você pode ter um Miraidon aqui 8 estrelas e pode ter o Pikachu 8 estrelas. Mas recomendo que deixe o mais rápido possível o Miraidon 11 estrelas, tá? Porque, na minha visão, mano, ele aumenta muito o dano, o potencial de dano do Black em 11 estrelas, tá? Mais 8 estrelas ali, mano, pelo menos inicialmente é viável, tá? Mas eu acho fácil deixar 11 estrelas de dia, mano. Qualquer Pokémon literalmente pode fazer. Ah, mas aí eu não peguei ele, não tive a sorte de pegar ele e tal, como é que faz? Bom, você pode, por exemplo, como eu já falei sobre a troca de estrela, que não sei se é uma opção muito legal, né? Já que só libera no nível 75, mas você meio que poderia, tipo... tem um Zero Hora, você poderia upar o Zero Hora, seu Zero Hora para 11 ou 12 estrelas, deixar ele ficar usando. Quando vir, né, provavelmente o Miraidon, caso você não tenha, ou o Pikachu, caso você não tenha pegado a Bid War, você só troca a estrela deles, entendeu? É uma coisa que vai demorar, então provavelmente você vai chegar no nível que vai liberar a troca de estrela, eu acho que é 75, 78, por aí, né? Então é mais um mês e meio, 2 meses aí de jogo, tá? Então eu acho que você vai ter, né, o farming ideal, ou básico, né, pra poder já pegar aqui eles até então. Show de bola? Beleza? Então, assim, ter a troca de estrela sempre, né, é uma forma mais tranquila de você trocar. Então não se perde, tá? Literalmente. Então você pode usar o Zero Hora por enquanto, tá? Que vai atrás do Miraidon ou do Pikachu. Show de bola? Uma opção aí. Então, assim, né, pra quem não vai usar o Zero Hora, que basicamente muitos não usam ele porque ele não é tão assim, né? Eu digo, sei o que... o Pokémon tu disse que não era forte, mas tem uns caras que tá usando, mano, os caras usam porque os caras gostam de copiar, entendeu? Não é porque eles acham um Pokémon bom, é porque eles gostam de copiar e ver que, assim, quem faz, ver, né? Quem viu em live, né, o meu time lá funcionando, devido a ele, entendeu? Os caras começaram a fazer também, mas assim, ninguém gosta dele. É porque viu que ele é melhor no time elétrico atualmente, que é um time que eu sempre disse que ele é o, né? Tipo assim, literalmente é o time que ele vai funcionar. Então não sei porque a galera fica com esse negócio de... Nesse preconceito com ele, porque ele é papel, porque ele não tem uma função tão forte e tal. Porque ele, como eu digo, ele é um dos S mais antigos, tá? Ele teve uma pequena modificação nas habilidades dele, não foi um reajuste que realmente traz ele pro meta, tá? Ele é um DPS, ele não tem uma auto-sobrevivência própria, tá? Eu acho que isso é o que pesa, porque hoje em dia, mano, os Pokémons novos, eles têm uma sobrevivência própria, eles não morrem, eles são imunes a alguma coisa, eles têm uma redução de dano muito absurda, entendeu? Então, assim, é natural. Então, se o Pikachu, por que o Pikachu é bom? Porque ele tem imunidade a dano, ele não morre de início. Então, assim, quando ele morre, ele tanca tudo por um turno, completamente, e revive com a vida toda cheia. E bufado até os dentes, entendeu? Então, assim, ele, naturalmente, por ser novo, ele é forte, entendeu? Não quer dizer que os antigos sejam ruins, né? Porque cada um tem sua função. Mas com o tempo vai passando, se o próprio jogo não trouxer, como eu digo, buffs ou nerfs em certos Pokémon, os antigos vai morrendo, tá? Porque quanto mais novo vem, melhor eles são, né? Na base, tá? Basicamente. Beleza? Então cada um na sua composição. Então vamos lá. Supondo que você não usa o Zero Hora no time como eu uso, né? Um Ho-Ho, que é o de, né? Clássico, né, cara? É o suporte, como eu digo, é o Coringa, ele até tier, se eu não me engano, é o tier alto, ele é SS, né, na tier. Se tiver uma tier de SS, ou S+, ou SS, né, ele vai estar nessa tier, tá? Porque ele é Coringa, ele serve em qualquer time, tá? Sem restrição. Tipo, antigamente ele funcionava só em Fire, isso limitava ele. Mas agora ele funciona em qualquer um, tá? Porque ele pode reviver até 2 Pokémons, no caso, seus 2 DPS mais fortes do time, né? E 100% de vida, 100% de rage. Qual é a falha? Ele revive o Pokémon pelado, tá? Tipo assim, sem buff, sem nada. O Pokémon renasce, só que assim, sem buffs, tá? Todos os buffs que iniciou ali, né? Quando inicia a luta, o combate ali, que ele vem com uns 1000 buffs, tá? Ele vem assim, pelado, mano, sem buff, sem nada. Então assim, vai depender da luta, se ele vai aguentar ou não pra rebuffar, né? Ele ativar todos os buffs novamente dele próprio, tá? Então é por isso que às vezes o Ho-Oh é mais, né? Assim, sistemático, entendeu? Só mesmo para às vezes ali dar uma chance, às vezes tu tá ali pau a pau com o cara, tipo assim, tá perdendo no X1, fica 1 contra 1 no final, e o cara tá ganhando por causa da sobrevivência, aí o Ho-Oh é o que pode fazer a diferença, tá? Basicamente isso. Se você é cash, como eu falei, Mega Rayquaza, melhor opção de longe aqui é o time atacante, tá? E pra fechar o bonde, como eu sempre digo, Eternatus, para dar suporte pro dragão, básico, tá? Ciência básica, mano, aqui é time básico, não tem nem o que pensar, tá? É basicamente lógico. Se o cara tiver um Mega Dance, que quiser usar Mega Dance, que muitos aí devem ter feito ela, porque ela é um ótimo SS, né? Até então, um dos melhores suportes até então.
Só se quiser botar no canto do Ho-Ho, tá? Pra deixar o time mais defensivo. Mas vamos lá, aqui é um time mais ofensivo, time para ataque, tá? Aqui é pra quem realmente tem velocidade, tipo, é destacado, disparado aí no seu servidor. Então, atualmente esse aqui é um dos melhores times de vista, tá? É um dos melhores times, assim, para aqueles que realmente investem muito, tá? E quer bater pra destruir, mano. Então, assim, o Black vai bater, mira a Mega Rayquaza vai bater, vai, entendeu? Amassar o time dos caras, literalmente. Show de bola? Então, deixa eu ver aqui. Um time mais defensivo, né? Caso você queira usar o Black. Ah, mas eu quero um time mais defensivo. Eu quero, né, poder bater nos caras, mas eu não quero sair muito ali da temática, né? Mega Giants Tiranitar. Basicamente, é isso. Tá. Então você bota 2 tanques no time, suporte um tanque, vai fortalecer a defesa do time, e aí você vai bater com o Black. Tá, então vai ter o Pikachu pra proteger o Mirai e o Black, vai ter o Eternatus pra proteger eles dois. Então aqui é um time bem da hora. É um time que eu fiz, né, no último vídeo, eu fiz várias composições aí específicas, né. Aqui, ó, pré-times, ó. Times que pode funcionar aí com o Pikachu, ó, tá vendo, ó. Ele aqui, no caso, é o terceiro, não, minha quarta opção, só que aqui com 0 a hora, né. Eu fiz aqui com 0 a hora, show de bola. Mas tem o Mega Giants, que é o primeiro ali, ó, tá vendo? Primeiro time até então de destaque, show de bola. Então aqui é um time mais defensivo, tá? Até então mais defensivo que tem para quem quiser usar realmente Black. E tentar a sorte, então tu vai ter que tancar, né? E daí você vai contra-atacar o inimigo. Tendo a chance de ganhar, talvez sim ou não, tem a chance, a possibilidade até então. Tem só um cara que usa esse time aqui, que é o Baiano. Ele usa exatamente esse time aqui, beleza? Os outros usam essa versão aqui, tá? Alguns aí, né? Tem acho que uns 2, 3 que usam essa versão. E tem um outro que usa a minha versão, que é tipo a Mega Rayquaza com o meu 0 a hora, entendeu? Basicamente. Aqui é pra ter dano, né? Mega Rayquaza. Eu não sou muito fã, minha Mega Rayquaza eu não uso sempre, tá? Tô usando ela como um DPS quando eu preciso, tá? Mas normalmente eu uso a Adiança, beleza? Que é pra me ter realmente proteção, que é pra me tancar pra bater. Ah, mas por que tu não usa o Tiranitar no canto do 0 a hora? Porque o meu Tiranitar não tanca, mano. Literalmente, ele é um bullshit, tá? Se eu fosse muito forte pra ele realmente sobreviver e tancar e fazer a diferença, que se ele sobreviver ele faz, aí seria os 500, cara. Mas ele morre, tá? Porque o time da galera aqui, como eu falei, os caras é altamente cash. Então os Pokémon dos caras bate e mata. Tipo, ele não alisa, entendeu? Se não for um Pokémon com imunidade à morte ou um revive natural, ele não sobrevive, entendeu? Ele morre, literalmente, mano. Morre. Tá? Então, pra mim, o 0 a hora, se fosse pra morrer de qualquer jeito, pra mim o 0 a hora serve porque ele dá sombra. Pelo menos ele vai proteger o meu Black e meu Miraidon, né? Ou ter a chance disso, tá? Diferente do Tiranitar, que se ele não sobreviver, ele não ajuda em porra nenhuma. Então, aquele Pokémon que se morreu, pronto, é um peso morto. Literalmente. Dito isso, é isso. Aí, como digo, as outras opções seriam o que? Usar o WK, né? Que é o time mais tanque, né? Onde você vai trabalhar a sobrevivência. Aí, mano, com o WK já é muito diferente do Black. O Black é muito limitado porque ele só funciona legal com elétrico. Então, assim, é obrigatório você ter o Miraidon e o Pikachu com ele. Obrigatório. E de quebra o Eternatus, que é pra dar mais sobrevivência a ele. E os outros dois é o fim, né? Os dois finais, os combos finais. Que aí vai, de acordo com o meta, com o tempo, vai mudando, né? Voador, voador, fada, fada, terra, terra, né? Ou seja, sempre combinação dupla, né? Entre dois Pokémons ali, que possa ser que ajude ele de alguma maneira. Até futuramente vir um outro elétrico ou algo do tipo que ajude ele, certo? Ou um outro dragão que buffe ele, alguma coisa assim do tipo. Beleza? Tirando isso, mano, ele fica aqui, né? Aqui é os 4. Literalmente esses 4 aqui faz parte do time dragão elétrico. Os outros 2 é só pra fechar, ok? Que ajude ele de alguma maneira, basicamente. Então vamos lá. Supondo que você queira usar um time mais tanque. WK Eternatus. Pronto, é a dupla aqui, a dupla emplacar. Dos dragões, né? Que sempre assim. O Eternatus, mano, ele tá em todo canto. Tem gente que não gosta dele, tá? Normal. Ele às vezes é meio obsoleto porque só pode salvar um, então assim, ele é bem específico na maioria das vezes. Mas em composição dragão, mano, eu acho ele muito firme, tá? Em certas situações eu acho ele bem firme. Beleza? Claro que se ele não estiver tancando, ele é um tanque, né? Se ele não estiver tancando, ele estiver sendo explodido, que às vezes acontece isso, porque o Black é muito ignorante, então ele acaba perdendo muita função dele, tá? Porque sem muito dano, ele não consegue tancar dano, ele precisa de tempo para estacar pra cima dele. Quanto mais tempo tem, mais tanque ele fica. Então ele é um Pokémon meu que assim fica forte do meio pro fim, tá? Então assim, pro meio pro fim, se ele conseguir sobreviver ali, tipo 4, 5 turnos, mano, então assim, é muito difícil matar ele, porque ele tanca muito. Porque quanto mais veneno ele distribui no time inimigo, mais defesa ele ganha. Tá. Então, naturalmente, ele é aquele tanque. Assim, ele começa tancando legal, mas ele não aguenta dano explosivo. Mas, veja só, apenas Mega Rayquaza e possivelmente um Black tem dano o suficiente para explodir ele de início. Tá? É os únicos que eu conheço, se for muito bem upado. Certo? Então, assim, mas o meu tá morrendo. Então, o seu tá muito mal buildado. Tá? Então, revise a sua build, porque ele é um tanque muito forte. Tá? Não tem como qualquer Pokémon matar ele, mano. Ele tem muita redução de dano, entendeu? Mas aí depende muito também da build. Show de bola?
Então aqui, WK, né, nossos Eternatus. Aí de dano, realmente, aí vem a Mega Rayquaza. Aqui a Mega Rayquaza eu acho que ela tem um desempenho até melhor, porque você já tem 2 suportes aqui pra ela, né, basicamente. Então você já consegue 2 suportes pra ela. E aí vai vir as outras composição, que não sai muito, né, do critério. Pode vir uma Mega Dians, como sempre, né, sempre uma proteção a mais aí pra salvar vidas. Tyranitar, uma opção também, né, fazer a dupla de defesa. E aí vem um famoso que muitos usavam até então, como eu falei, né, lá o Garchomp, né, da Cintia. Pode entrar nesse time aqui, tá? Pra fazer a composição de Dragão Terra, beleza? É uma opção aí também. Pode ser o Primal Groudon, também não tem, né? Não tem por que não usar ele. Caso você não queira o Tyranitar, tem a opção de usar o Xerneas, que aí ele vai linkar tanto o Primal Groudon como a Mega Dians, como também ele pode linkar, cadê? Se for usar o Garchomp, ele linka a Dians e o Garchomp também. Ou seja, o Garchomp aqui consegue sobreviver, né? Até então tem a chance de sobreviver, na verdade, né? Vai ter o Eternatus que pode salvar ele, vai ter o WK que vai poder salvar ele, vai ter o Xerneas que vai diminuir o dano, né? Porque vai dividir o dano entre ele, ela e ela, entendeu? Então fica bem mais básico. Ah, não quero usar o Mega Rayquaza, eu quero um time realmente mais tanque. Então vem o Primal Groudon. Basicamente. Tá, então você tem um tanque a mais aí que causa dano de acordo com o tempo. Quanto mais tempo ele sobrevive, mais dano ele causa. Esse que é o Primal Groudon. Então, com o Garchomp ele tem um combo muito forte, que é o terremoto, né? Os dois ficam causando terremoto todo o turno, né? Então, assim, é um dano que sempre vai estar rolando ali no time inimigo. Quiser potencializar, né, a sobrevivência deles, aí tu vai ter que ter o Tyranitar para daí ativar a Tempestade de Areia. Naturalmente eles vão ganhar redução de dano e aumento de dano. Então eles ficam mais forte e mais tanque. Basicamente é assim. Tá. Outra variação, deixa eu ver aqui, seria talvez o Dragão Fada, né? Que aí você tem que usar o Xerneas, até então, e nossa queridíssima Gardevoir. Cadê? Gardevoir. Gardevoir. Tá. Então assim, quiser usar Xerneas é uma opção, né? Pra deixar a Gardevoir viva mais tempo, e aí você aumenta aqui o escudo da Dians. Então você fica com o WK aqui, o Eternatus com o dragão, tá? 2 dragões e fadas. Se não quiser o Tyranitar, você quiser usar a Manguerna, também é uma opção. Então você fica realmente dragão fada, tá? Em vez de rocha fada dragão. Então você comba aqui em 2 tipos, que facilita aqui no brasão, né? O brasão sempre é talvez uma dúvida entre muitos jogadores. Por quê? Como eu digo assim, que o certo é você fazer um time ter 2 tipagens, é devido ao brasão, tá? Porque você só pode buffar 2 tipagens até então. Então quando você chega a fazer 3, tá? Por exemplo, tô usando rocha, tô usando dragão, tô usando fada, eu só posso escolher 2. Ou seja, um deles vai ficar de fora. Naturalmente o que tem menos opções. Naturalmente poderia ser o quê? O rocha da vida, né? Não uso muito rocha, então não tem por que usar o brasão de rocha. Eu uso mais dragão, então boto o dragão para potencializar o dano dos dragões aqui, ó, né? Cada um tem os efeitos, cada brasão tem um efeito específico para a sua tipagem. E aqui, né? Eu uso elétrica, tô usando ali muita fada, né? Então eu uso o brasão de fadas. Pronto. Simples, tá? Então eu tô usando uma combinação de 2 tipos. Show de bola? Né? Mas se você quiser um time mais defensivo, aí pode botar o Tyranitar aqui sem problema algum, tá? Pode colocar no canto do chat? Pode. Sem problema. Mas o Xerneas aqui é justamente para fazer as suas fadas não ser explodidas logo de cara, tá? Por Pokémons de dano. Ou seja, que é um time defensivo, tá? Um time que tem que tancar para poder bater, tá? Lembre-se disso. A outra opção é usar o... Ou você usa um Fada e Gelo ou o Dragão Gelo, né? Até então... Caraca, minha garganta tá zoada hoje. Deixa eu ver aqui. Só tem 2 dias, na verdade, né? O Ice Skylex e o Abominável Homem das Neves. Pé grande. Bom, você pode usar o Ice Skylex para combar com o WK aqui, para ter mais controle no seu time, que é muito interessante, porque vai ter o Xerneas vai linkar o nosso Gardevoir, vai linkar a Mega Dians e vai ligar o Ice também, tá? Então o Ice aqui consegue sobreviver até então. Se você quiser um time mais focado para neve, aí você vem com a Abomasnow aqui, tá? Mas aí não é melhor deixar a Gardevoir para ter mais controle? É uma opção. Então você pode tirar a Gardevoir e botar o Abomasnow no canto do Eternatus, ou do Xerneas. Assim você vai potencializar como é que é, mano? No caso, o dano, né? Porque ele é dano. E ele ativa a Nevasca, né? Que ele vai estar com um SS do tipo gelo. Quando ele tá com um SS do tipo gelo no time, ele melhora até então o efeito de clima dele para tempestade de gelo, que tem aqui, se você ler, você entende. Efeito climático, melhora o dano, dá mais congelamento. O seu time consegue tancar mais, dá mais rebound. Até então, no caso, os gelo, né? Então assim, o Xerneas pra mim é pra trazer sobrevivência pro Icezão aqui, mano. O Ice e pro Abomasnow, porque ele consegue linkar os dois. Então assim, a Gardevoir é uma opção. Mas, como eu digo, você pode usar o Xerneas, que aí você vai linkar, basicamente aqui, o time, tá? Então assim, com o Xerneas aqui, você consegue linkar eles dois com a Dians. Então, naturalmente, eles vão sobreviver mais tempo.
Show de bola. E aqui é um time chato, porque é um time com muito controle. Porque Mega Dance dá controle, WK dá controle, o Ice nem se fala, né? E o Abomasnow de quebra também dá controle. Então, assim, é um time muito chato. O único time que vai conseguir ganhar dele aqui provavelmente seja um Fire. E provavelmente um Dragão Elétrico muito bem upado, tá? Porque o Dragão Elétrico vai ter o dano. Se tiver dano pra explodir o Ice, o Abomasnow e a Diance na ult, né? Mesmo você usando Xerneas, é uma opção. O Xerneas aqui é justamente para evitar isso aconteça, tá? Aí, como eu digo, se você quiser usar uma Maguerna ou uma HDVO aqui no canto dele, é a opção. Você vai melhorar o dano, vai ter um controle a mais, um debuff a mais no time. Só que vamos supor, você pegou um Black, o cara tá estourando o teu time, é porque tá faltando defesa, sobrevivência. Ou provavelmente up, né? Mas o Xerneas pode evitar isso, porque ele vai dividir o dano, então possa ser que ele salve seu time daí. Entendeu? Então sempre é um time mais defensivo. Então, esse time defensivo é o quê? Um time ou muito tanque, um time que tem uma alta sobrevivência, ou um time que tenha muito controle. Por quê? Você vai dar controle do time inimigo. Se o cara, você tancar a primeira légua de dano dele, você vai ter o controle pra quebrar, entendeu? O combo dele, beleza? Porque o combo do time DPS é aquilo, mano. Todo mundo tem que bater, tá? Tem que bater, é por isso que é o canhão de vida. Ele tem que bater pra explodir. Se ele não fizer isso, ele tem chance de perder, tá? É o que acontece naturalmente, beleza? Então, assim, um time com controle, um time com sobrevivência, sempre vai ser as melhores opções contra time de alto dano explosivo. Show de bola? Beleza? Tranquilidade, harmonia e paz. Bom, esse aqui, claro que tem outras variações, você pode usar só um fada e gelo, caso você... Mas pra mim, eu acho que o WK com Eternatus é bom, mas tem quem não queira usar o Eternatus, né? Então acaba tirando o Eternatus, bota mais uma fada, entendeu? Alguns fazem isso, né? Não uso o Eternatus. Eu prefiro o Eternatus porque deixa o time mais tanque, né? Deixa o time com mais sobrevivência. Show de bola? Mas tem outras variações, entendeu? Por exemplo, tem um Septário. Funcionar um Septário, né? Botar o Septário aqui pra rodar. WK e Eternatus pra dar sobrevivência a ele. Xerneas aqui pra linkar ele, tá? Ou seja, vai ser uma cura à parte, vai ter a Mega Diance de suporte. Então, como é que podemos fazer aqui? Deixa eu puxar pra cá assim, ó. Poderia fazer assim, deixar o Xerneas aqui na front. Vamos lá, trabalhar sobre isso aqui. Mega Rayquaza como DPS a mais, potencializar o dano dele, é uma opção, tá? Eu não posso fazer uma Mega Rayquaza, eu quero fazer um time mais, entendeu? O Shine Mega Venusaur, tá? Só que ele é tanque, né? Então tem que estar aqui na frente. Então, ele seria um tanque que ia curar, né? Até então, assim, um pouco, né? O nosso queridíssimo aqui, Septário. Mas veja só. O Venusaur, eu acho ele mais formidável com mais gramas, tá? Assim, uma variação com mais grama, até então. Beleza? Então fica aquilo. Ele vai ajudar tanto o Septário como ele pode ajudar o Eternatus, porque o Eternatus é veneno. E ele também é veneno. Então ele ajuda um pouco, não é muito, mas ele ajuda um pouco, né? O Eternatus, tá? Então assim, é uma opção, tá? Caso você queira um tanquezinho, vai ter o Xerneas aqui, vai conseguir segurar. Mas eu posso botar o Tiranitar? Até poder pode, mas... aí já não vale muito a pena usar o Venusaur, tá? Vamos supor que você queira usar um Tiranitar, né? Tiranitar, ele vai ficar na frente, provavelmente, né? Ou vai ficar atrás. O nosso Venusaur, ele vai ajudar, mas assim... ele não tanca muito, ele não aguenta dano explosivo, então por isso precisa do Xerneas. Caso você use aqui, aí já entra a composição do Zarude, porque o Zarude cura grama e Dark. Então você vai curar tanto o Tiranitar aqui como o Septário, beleza? Aí se torna uma opção. Então você já vê, né, o encaixamento ali das opções do Red Dragon que tá tendo. Show de bola? Então só Tiranitar vai receber cura dele. Então a Mega Diance vai dar proteção. Tiranitar sobrevivendo, ele vai criar parede, vai atrapalhar o time inimigo, tá? O lance do Tiranitar, ele sobrevive, mas ele não pode morrer. Então ele tem que sobreviver a qualquer custo. E aí você usa aqui o Zarude pra curar, né, eles dois. Outro Pokémon que pode fazer isso aí bem de boa, que poucos usam, né, que ninguém sabe o seu potencial real, é o Shime, tá? Só que aqui você fica entre dois efeitos de clima. Aí depende muito. O do Shime aqui, mano, eu acho que fica bom só quando tem, né, 3 gramas, tá? Literalmente. Porque aí ele melhora o efeito de clima dele. O efeito de clima dele tem um efeito melhor, que é o ensolarado. Que todo turno, os Pokémon de grama, eles auto se cura. Tá, assim, iniciou a luta, pronto, ele já se cura, entendeu? Então assim, é muito bom porque fortalece a cura do Septário. Só que pra isso, você tem que colocar um outro Pokémon grama, que aí é como eu digo, aquele famoso. Muito o SS não cabe no time com ele, né? Porque ele é muito assim, movimento, porque o time que ele funciona empaca, entendeu? Outros times, até então. Então assim, basicamente ele te obriga a tirar Diance. Basicamente, tá? Ou... né, você adapta. Aí como eu falo, né, o Tiranitar sai pra entrar o Xerneas. Aí o Xerneas consegue linkar ela, ele e ele. Pronto, aí você vai ter uma cura, vai ter um DPS, vai ter um potencial de dano. Aqui, mano, faltava o quê? Um Pokémon sendo fada e grama. Eu acho que fechava muito bem esse time. Que ia ajudar a Diance e ao mesmo tempo ia ajudar ele. Tá. E poderia ativar o efeito melhor de clima. E seria tipo isso aqui, ó. Ensolarado. Entendeu? Que aumenta a taxa de cura dos Pokémons aliados de grama em 30% adicional. Ou seja, eles vão curar muito mais.
tá? Mas assim, pode usar assim? Até poder pode, porém, como eu digo, eles aqui não aguentam dano explosivo. Então, assim, enfrentar possivelmente um Black da vida pode estourar. Ainda mais a Mega Dias sem fadas, tá? Porque o escudo dela não rende absolutamente nada, literalmente, tá? Então você pode tirar ela pra botar um Shinies aqui e tentar a sorte. É uma possibilidade. Possa ser que funcione, possa ser que não, tá? Mas aí vai muito de gosto, entendeu? Então, assim, por isso que poucos usam setup, porque o time que realmente vai potencializar ele é um time muito específico, tá? Porque ele precisa de grama, mano. Pelo menos 1 a 2 ali que cure, né? Pra ele ter um pequeno desempenho, né, favorável, já que ele é killer, né? Ele tem que matar o time inimigo e tem que ser muito bem upado. Show de bola? Então, assim, é a nata, cara. Literalmente a nata. Literalmente, às vezes eu já cogitei nem usar o WK com ele, mano. E sim a Mega Dias. Era o meu time secundário esse aqui. Eu usava esse assim, basicamente. Eu acho que ainda tá, né? Não, eu tirei o Shime, né? Desupei o Shime. É, verdade. Mas aqui era o time secundário que eu tinha, cara. Então, assim, o Septar era o meu DPS, o Eternatus era pra dar sobremesa, o Shime pra curar o time, o bichão aqui pra causar debuff, veneno, tirar os debuff do meu de grama, né? Aí ele tancar mais, Shernes pra segurar ali com Link, né? Meganians pra dar proteção e controle. Pronto, basicamente era esse o time que eu usava, né? Como secundário. E era muito bom, na minha visão, tá? Então, se vocês quiserem, eu posso até trazer um vídeo, né, do time aqui. Claro, ele não vai estar upado, então ele não vai ter um desempenho tão bom. Mas eu posso fazer um videozinho, né, só mesmo pra mostrar como seria o time até então em ação, tá? Como eu não tô com WK, seria até uma opção pra mostrar, né? Mas é aquilo, com WK o time ganha mais defesa, literalmente. Show de bola? Então é isso, mano. Então assim, um time DPS é aquele time com muito dano, tá? Até então, um meta, vocês que... eu gosto de falar meta, né? Que negócio do jogador novo, mano, é saber qual o meta. Se você vai ser o cara que gasta, então o meta é pra quem gasta. É o dragão elétrico, tá? Entendeu? Sem esforço. Literalmente, cadê? Tem um doidinho que tá usando aqui. Pronto. De Maria. Esse aqui. Esse aqui seria a melhor opção para aquele que vai querer gastar de fato. Show de bola? Agora, o mais defensivo é muito parecido com... Deixa eu ver... Cadê? Porque todo mundo tá usando Black, né, mano? Muito parecido com o do G3, né? O WK em volta de tanques, né? Ou seja, ou você vai fazer gelo, ou você vai fazer fada dragão, ou é fada dragão e gelo, entendeu? Ou é gelo e fada, né? Assim, ou dragão e terra, entendeu? Sempre uma versão mais tanque, uma forma mais defensiva, beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham compreendido aqui, né? Time de ataque, time de defesa, basicamente, tá? Depende muito de cada um, né? Você mesmo vai saber, né, qual a posição melhor para você. Você é um cara que não gasta tanto, então assim, pra mim um time de controle defensivo sempre é uma melhor opção. Se o cara gasta muito, então um time de dano sempre vai ser a melhor opção. Show de bola? Mas não quer dizer que o cara não possa assim, eu gasto, mas eu quero um time realmente tanto que ninguém me ganhe. Um time defensivo é uma ótima opção, porque se você gasta muito, o time é muito mais forte, aí sim você tem uma chance muito maior, né, de não perder lutas, tá? Porque você vai ser mais forte e ainda vai ter um time tanque. Tá? A galera que gosta de encaixar, eles têm essa mania de querer um time com muito dano, tá? E isso às vezes pode ser uma fraqueza, beleza? Porque dependendo da situação, mano, possa ser que ele lance um Pokémon, possa ser que esse Pokémon não sirva pro time atual seu, mas sirva pro time do seu inimigo, e esse Pokémon faça a diferença que consiga ganhar do seu, tá? Que foi no caso o Pikachu campeão. O Pikachu campeão, ele veio aqui, mano, que tipo assim, tem cara aqui que eu não ganhava. Eu já consigo ganhar desses caras. E porque esses caras usam time muito dano, tá? Então assim, o que me faltava o quê? Era uma proteção a mais. O Pikachu fez isso acontecer. Então eu consigo bater nesses caras, né? Mesmo ele estando superiormente mais upado. Show de bola? Então, é básica, é lógica. Mas, é isso, mano, são detalhes. Show de bola? Então, vou ficar por aqui, espero que tenham gostado. Um vídeo mais longo, mas aquele, né, o famoso produtivo, né, pra ter uma produção aí favorável para vocês, internautas. Inimigos do conteúdo. Grande Buda se despede aqui. Valeu, é nóis.